Gente, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não venho aqui gravar um vídeo pra vocês e hoje tô de volta. A gente tem falado um pouquinho sobre as lendas, sobre os mitos, né? Vocês falaram um pouquinho sobre os mitos que vocês gostam mais. E eu queria mostrar pra vocês um pouquinho de onde vêm essas lendas. É legal também a gente perceber que existem vários tipos de livro. Tem os livros que eu já contei histórias pra vocês, são livros de uma história só. Tem livros como esse, que são várias histórias num livro só. E tem livros que são assim, ó. Esse livro chama Brasil Sem Palavras, ele é do Gilles Eduard, com pesquisa de Maria Guimarães, da Companhia das Letras. Ele não é um livro de histórias, ele é um livro de informação. Ele vai explicar um pouquinho sobre os animais do Brasil. Então dá só uma olhada como ele funciona. Aqui no comecinho dele, ó, tem um índice, vocês conseguem ver direitinho, que mostra os biomas do Brasil. Então mostra Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Pampas. Aí, em cada uma delas, ele vai mostrar uma paisagem bem colorida, uma ilustração bem legal pra gente observar. E depois ele vai falar um pouquinho sobre o que está aparecendo naquela ilustração. Então ele vai mostrar algumas coisas da flora, que são essas árvores, as plantas, né? E alguns animais que são parte do bioma, que são parte da fauna. E aí na terceira parte, ó, ele vai explicar o que é a Amazônia e um pouquinho sobre cada um desses seres que habitam aquele espaço, aquele bioma. Por que é legal eu mostrar isso pra vocês? Quando a gente conta uma lenda de um país, de um lugar, a gente tem que lembrar que o Brasil é um país imenso. Olha só, aqui ó, tem um mapa do Brasil para vocês olharem. Olha que grandão. E aí em cada uma dessas cores é um bioma diferente. Então tem a Amazônia, a Caatinga de vermelho, o Cerrado de azul, a Mata Atlântica de roxo, que é onde a gente tá, que é onde está São Paulo. Aqui o laranjinha são os Pampas e o rosinha aqui é o Pantanal. Cada um desses lugares tem um tipo de animal e vegetação diferente. E também foi de cada um desses lugares que surgiram algumas das lendas que a gente contou, que a gente pode conhecer. Então, por exemplo, aqui na frente, ó, na Amazônia, vocês já devem ter ouvido falar da lenda do boto cor-de-rosa. Olha ele aqui. Talvez também você já tenha ouvido falar da Vitória Régia, que é uma planta que também tem uma lenda. E existem muitas outras. E aí eu queria mostrar algumas pra vocês. Pra vocês entenderem do que eu tô falando, olha só. Esse livro aqui, que eu mostrei primeiro pra vocês, ó, ele chama Literatura Oral para Infância e Juventude, Lendas, Contos e Fábulas Populares no Brasil. Esse livro, ele junta várias lendas do Brasil inteiro. Aí algumas lendas que ele tá falando, ó, tem a lenda do Quero-Quero, e aí eu marquei aqui, ela veio dos Pampas. Tem a lenda do Mutum e o Cruzeiro do Sul, que veio da Amazônia. Tem a lenda do Boto, que também veio da Amazônia. Aqui desse lado, olha, tem a lenda do Mauari, tem a lenda do Cágado, que é do Pantanal, e tem a lenda da Vitória Régia, que é da Amazônia também. Então, quando a gente pensa no Brasil, ele é enorme. As lendas não vieram todas de um lugar só, elas vieram de lugares diferentes. Olha só, a primeira lenda que eu vou contar pra vocês veio dessa região aqui, ó, que é a Amazônia. Eu vou mostrar pra vocês onde ela tá. Aqui nessa primeira imagem, olha, tem até uns sapinhos em cima dela, olha. Vocês conseguem perceber? A Vitória Régia é uma planta que dá em rios, lagos, e ela é bem grande. Cabem até alguns animais em cima dela. Aqui atrás tem mais uma fotinho dela. E aqui tem um pouquinho sobre como ela é. E eu vou ler pra vocês. Olha só. A Vitória Régia é uma planta que nasce na água. As folhas ficam boiando e se parecem com um prato grande. Se você conseguisse deitar sobre essas folhas distribuindo bem o seu peso, elas poderiam aguentar você. As flores são brancas, rosa, lilazes ou amarelas e soltam um perfume muito gostoso. E aí aqui, ó, neste outro livro, tem a história que foi inventada como lenda sobre a Vitória Régia. Então dá só uma olhada no que diz aqui, ó. Os velhos pajés da tribo da Amazônia contavam que a lua, todas as vezes que desaparecia por detrás das serras, escolhia uma jovem índia transformando-a em estrela que passava a brilhar no céu. Nayá, moça indígena, filha do valente cacique, nascera branca como o leite,
tendo bela cabeleira mais ruiva que as espigas de milho. Olha só, eu vou ler essa história aqui pra vocês, que é da Vitória Regia. Os velhos pajés das tribos da Amazônia contavam que a lua, todas as vezes que desaparecia por detrás das serras, escolhia uma jovem índia, transformando-a em estrela que passava a brilhar no céu. Nayá, moça indígena, filha de valente cacique, nascera branca como leite, tendo uma bela cabeleira mais ruiva que as espigas de milho. Nayá desejava ardentemente ser escolhida por Jaci, a lua, para ser transformada numa estrela cintilante. Mas a lua não ouvia seus pedidos, e a moça, muito triste, começou a definhar. Os pajés tudo fizeram para curá-la, sem resultado. Todas as noites a jovem índia saía da sua oca, caminhando até o amanhecer o dia, na esperança de ser vista e escolhida por Jaci. Certa noite, quando já estava cansada de andar, Nayá, sentando-se à beira de um lago sereno, viu a imagem de Jaci refletida no espelho das águas, atraída pela luz da lua. A índia atirou-se no lago, desaparecendo. Semanas inteiras, a jovem foi procurada pela gente da tribo. Nayá, porém, não reapareceu. Jaci, a pedido dos peixes e das plantas do lago, transformou-a numa estrela, não para brilhar no céu, mas nas águas. A bela flor que abre suas longas pétalas à luz da lua e que se chama Vitória Regia. E aí, vocês perceberam que as lendas e os mitos, elas servem para explicar algumas coisas que já existem. E tem lendas sobre tudo e em todos os países. Quando a gente fala de folclore, a gente pode pensar que tem a ver só com o Brasil, mas na verdade não. Existe folclore em muitos países, em todos os países, em todas as culturas. Porque todas as culturas contam histórias, inventam histórias, têm suas próprias brincadeiras e seus próprios modos de falar. Então, em todos os lugares existe folclore, em todos os lugares eles tentam explicar as coisas que existem de alguma forma mais alegórica. Um trechinho desse livro aqui pra vocês, ó. Contar Histórias, uma arte mágica. Sabe-se que há muitos e muitos séculos, quando os homens viviam nas cavernas, costumavam participar de um ritual. Reuniam-se em volta de uma fogueira e o feiticeiro da tribo contava uma história. As primeiras histórias falavam da origem dos seres e das coisas, de heróis invencíveis, deuses em seus mundos encantados, viagens extraordinárias. Muita coisa aconteceu desde aquela época. Agora temos automóveis, aviões e computadores. Mas as histórias jamais perderam sua importância. As lendas do folclore mundial continuam a nos encantar em livros, revistas, em quadrinhos, peças de teatro, desenhos animados, filmes para televisão ou cinema. E até hoje, sempre que alguém senta para contar uma história, pratica a deliciosa arte de abrir as portas da imaginação. Vocês viram? Por isso que é importante a gente contar e recontar as histórias, porque a gente passa a nossa cultura para outras pessoas. Bom, hoje a gente teve a participação especial do João, que veio aqui, ó, gravar com vocês. Dá um oizinho para as pessoas. Ih, tá com vergonha. E eu vou deixar para vocês uma listinha de lendas que vocês vão poder escolher uma para eu contar na semana que vem. Então vocês vão escolher uma, aí eu vou contar os votos, ver qual que ganhou, e aí eu vou gravar a contação dessa história, tudo bem? Espero que vocês tenham uma boa semana e até semana que vem.